Salve galera, tudo beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje nós vamos fazer um review completo do Realme 11 Pro Plus. Após praticamente 2 semanas testando ele, eu vou dar o meu parâmetro geral sobre esse smartphone, passando por design, acabamento, performance, tela, bateria e muito mais, beleza? Então, antes de começar o vídeo, eu gostaria de lembrar para você deixar o seu like, se inscrever no canal caso seja novo por aqui e bora lá! Bom, galera, eu não poderia começar esse vídeo diferente. O primeiro tópico que a gente vai analisar é o design e o acabamento, tá? Então, em relação ao design, vocês podem ver que ele adota aí uma identidade visual muito parecido com o que você tem nos flagships chineses, né? Então, esse módulo centralizado de câmera aqui, bem grande, com a câmera centralizada ali, e as câmeras, né? No caso, são 3 câmeras que estão ali, centralizadas nesse círculo grande, né? Isso aí é mais uma questão de gosto. Eu particularmente gostei muito desse design aqui, achei bem chamativo, bem bonito. E eu gostei bastante do que o Realme trouxe aqui, beleza? Em relação ao acabamento, temos um acabamento bem premium, tá? Porque a gente está tratando aqui de um material de excelente qualidade. Isso aqui é um couro vegano, tá? E ele aqui nessa sensação do toque é realmente uma sensação muito boa, passa uma sensação muito premium, né? Então a Realme, ao invés de adotar o tradicional plástico que costumamos ver nessa categoria de produto, ela decidiu trazer aí para o seu produto um couro vegano, então é um aspecto bem mais premium aí para o seu produto, tá? Além disso, ele tem essa linha costurada aqui, né, que perpassa o smartphone ao meio aqui, né, divide ao meio, e essas costuras aqui também, né, que dão um aspecto mais premium, vão contornando o módulo e tal, e terminam aqui. Eu particularmente achei muito bonito. Essa cor aqui que eu estou testando, que a Realme me mandou para testar, é a Sunrise Beige, que é inspirada no pôr do sol em Milão, tá? Esse design foi feito aqui em parceria com um renomado designer italiano e realmente ficou muito bonito, tá? Além dessa cor aqui, ele tem também nas cores Oasis Green, né, o verde oásis, e também o Astral Black. Essa última não veio para o Brasil, tá? Mas tanto essa versão aqui quanto a versão verde são nesse aspecto aqui um pouco mais premium, né, bem acabado, do couro vegano. Agora vamos falar dela, galera, a belíssima tela que esse smartphone traz, tá? Então, essa tela aqui do Realme 11 Pro Plus conta com 6.7 polegadas, então é um tamanho de tela aí considerável, um tamanho de tela bem grande, porém ele tem um aspecto que chama muito a atenção. Por ser um aparelho intermediário, ele realmente se destaca em relação aos demais por contar com aspecto curvado, tá? Então, estou conseguindo mostrar para vocês aqui, ó, percebam que ele tem uma curvatura aqui, ó. Então não é uma tela totalmente flat. É uma tela curvada com aspecto curvado que dá um aspecto muito mais premium ao smartphone, né? E essa tela com aspecto curvado, aliado ao design bem premium, né, ao acabamento em couro vegano, faz de fato parecer que se trata de um smartphone topo de linha, tá? Porque realmente ele tem um acabamento bem premium. A Realme pensou nesse smartphone justamente no quesito de design, tá? Porque realmente é um design muito bonito, tá? Tanto em relação à tela, que tem uma excelente qualidade, é uma tela de 6.7 polegadas, como eu tinha comentado, com resolução Full HD+, que é a resolução padrão de mercado, com uma taxa de atualização de 120 Hz. Então você vai ter aí respostas mais rápidas, uma interface mais fluida. Então realmente é uma sensação muito boa de se mexer nesse smartphone aqui, tá? Ela também conta com tecnologia HDR10 Plus e conta também com 1 bilhão de cores, o que é realmente muito boa. Então a tela é realmente muito saturada e tem uma precisão de cores muito alta, tá? Então realmente nesse aspecto de tela, a pessoa que comprar ele vai estar bem servido, tá? Então aqui navegando um pouquinho na interface, né, mostrando um pouquinho aqui para vocês, essa tela aqui, muito bacana mesmo. Eu acho que a Realme ela conseguiu aí trazer uma tela de excelente qualidade. Ela tem um pico de brilho aí de 950 nits. É um pouco menos do que tem, por exemplo, no Realme GT Master, né? Só que é uma tela que você consegue ter uma boa experiência sim. Quando você fica debaixo de sol forte, eu percebo que ela fica um pouquinho apagadinha, mas nada que incomode muito. Não é uma coisa que, oh meu Deus, que brilho baixíssimo. É ok, né? É um brilho que dá para enxergar bem sim,
mas poderia ter um pouco mais, poderia ter ali uns 1000 nits, 1100 nits. Eu acho que pela proposta do aparelho, né, de ser um aparelho um pouco mais premium, com uma tela realmente um pouco mais premium, eu acho que poderia ter um brilho um pouco mais satisfatório. Esse brilho é mais satisfatório quando você está utilizando dentro de casa, mas quando você vai lá para fora, acaba que fica um pouco apagado, né? Mas é uma tela muito boa sim, vai suprir perfeitamente. Você vai ter uma ótima tela para jogar, uma ótima tela para assistir série, para assistir conteúdo, e você tem um design muito ergonômico, né? Justamente com a união desse design aqui, dessas bordas mais arredondadas, né? E a tela também com aspecto curvado, você tem aqui uma pegada muito boa. Você consegue segurar muito bem e é um smartphone leve. Então, apesar dele ser um smartphone grande, 6,7 polegadas, mas é um aparelho muito leve também, tá? Então, realmente é um ponto que eu acho muito bacana desse smartphone, que ele é realmente muito leve, tá? Agora vamos para o próximo tópico. Bom, galera, agora vamos para outro fator muito importante também ao se analisar um smartphone, que é a performance, tá? Então, enquanto eu vou jogando aqui o temido Genshin Impact, eu vou falando um pouco mais sobre o chipset que equipa esse modelo. Então, vamos lá. Para vocês darem uma olhadinha aqui rapidinho, eu estou aqui com gráficos no máximo, tá? Eu coloquei os gráficos aqui no máximo em 60 FPS, para a gente ver como ele vai se comportar. Vocês já viram o teste de performance dele, tá? Então não é muito novidade, é mais só um tempinho de jogatina aqui e tal, para vocês analisarem, né? Mas vamos lá, galera. Em termos de processamento, ele vem com o processador da MediaTek, o Dimensity 7050 5G. Em relação às configurações desse processador, ele é fabricado com uma litografia de 6 nanômetros da TSMC e ele tem aí dois núcleos de performance, sendo eles um Cortex A78 rodando a 2.6 GHz e 6 núcleos de economia, Cortex A55 rodando a 2 GHz, tá? Então, não é um smartphone propriamente dito para aquelas pessoas gamers, né? Aquelas pessoas pro players, até porque nós estamos tratando de um aparelho intermediário, que apesar do design e da tela dele ser de flagship, mas o processador é de intermediário, tá? Então você vai ter aqui um desempenho muito próximo com o que o Snapdragon 778G te oferece, tá? Que é o processador intermediário da Qualcomm. Então é um desempenho que você vai conseguir jogar. Como vocês podem ver aqui, a gente está com o gráfico no máximo e mesmo assim está conseguindo jogar, só que ainda assim com algumas quedas de FPS, né? Então fica aí na média de seus 42 FPS, 30 e pouco, né? Então acaba tendo umas quedas de FPS. Mas ainda assim é totalmente jogável, tá? Eu fico muito feliz de ver que a MediaTek evoluiu consideravelmente o seu chipset e aqui não é diferente. Aqui realmente a gente tem um processador realmente muito competente para a categoria, tá? O Dimensity 7050 é da categoria intermediária, tá? Você vai ter aqui uma performance melhor, talvez, do que você teria no Exynos 1380, no Exynos 1280. Então você tem a performance muito boa, tá? Agora, para você ter a melhor performance possível, você tem que vir aqui nos gráficos e reduzir o gráfico ao máximo, né? Como eu já acho o gráfico do Genshin Impact muito bonito, eu acabo reduzindo ele ao máximo aqui para poder jogar no dia a dia. Aí a gente coloca aqui o FPS em 60 e vamos nessa. Ó, deu uma lagadinha aqui, 18 FPS, 22. É um aparelho que vai te oferecer uma performance boa, tá? Lembrando que esse jogo aqui é muito pesado e mal otimizado, tá, galera? Então isso aqui é realmente uma prova de fogo para o smartphone. Então, como vocês podem ver, ó, eu acho que ele está rodando até que bem, considerando ser um chipset intermediário, tá? Esse aí é um pouquinho da performance aí do smartphone, beleza? Da Dimensity 7050. Para o uso do dia a dia eu não preciso nem comentar, né, galera? Ele vai suprir perfeitamente, tá? Agora, para jogos mais intensos, possivelmente você vai ter que reduzir para a qualidade gráfica média, né? Como, por exemplo, o Genshin Impact, o Tower of Fantasy, que é o principal concorrente desse carinha aqui também. Você vai precisar reduzir a qualidade gráfica aí para poder maximizar o FPS, tá? Bom, mas é basicamente isso, já falamos um pouquinho aqui sobre a performance desse smartphone, agora nós vamos para outros tópicos, tá? Lembrando que essa unidade que eu estou testando aqui, ela tem 12 GB de RAM e 512 GB de armazenamento interno, mas ele possui outras versões lá fora, tá?
Ele tem a versão com 8 GB de RAM e 256 GB, versão com 12 GB de RAM e 256 GB, e ainda tem a versão mais parruda, tá? Só que ficou restrito apenas para o mercado chinês, que é uma versão com 12 GB de RAM e 1 TB de armazenamento, tá, galera? É isso mesmo. A quantidade de armazenamento que na Samsung você vai ter apenas no modelo Ultra, aqui você tem em um chipset intermediário, um aparelho intermediário, né? Então é realmente bem bacana isso, né? Bem bacana o carinho que a Realme trouxe em relação a RAM e armazenamento para esse dispositivo. Bom, agora sim, já comentamos aqui um pouco sobre performance e vamos para o quesito câmeras. Bom, galera, uma outra coisa que a Realme destacou bastante nesse smartphone também no evento de lançamento foi nas suas câmeras, né? Então ele tem aí um sensor principal flagship, sim, um sensor principal topo de linha, que é o ISOCELL HP3 da Samsung, que é um sensor com 200 megapixels e abertura de f1.7. É um sensor muito bom, tem uma qualidade realmente muito boa e eu vou deixar alguns resultados passando para vocês aí. Como vocês podem ver, é um smartphone que consegue ter bons resultados tanto durante o dia como também em situações de baixa luminosidade, tá? Agora entrando para os outros dois sensores que esse smartphone possui, ele tem aqui do seu lado direito, né, um sensor de 8 megapixels, um sensor Sony IMX355, que é um sensor de 8 megapixels e abertura de f2.2. É um sensor que você consegue sim fazer boas fotos em boas condições de luz, mas ao decorrer da noite, né, quando vai caindo um pouco a luz, aí já começa a ficar um pouco mais complicado de ter aí resultados mais, vamos dizer assim, com maior resolução, né, com maior nível de detalhes, né? Só que durante o dia vai suprir perfeitamente a pessoa. E aqui, do nosso lado esquerdo, temos o elefante na sala, né? A câmera macro de 2 megapixels, que é uma câmera que justamente, né, serve para fazer o modo macro, ou seja, fazer aquelas aproximações, né, aquelas fotos bem de pertinho, porém ela tem apenas 2 megapixels, então é uma câmera que possui baixa qualidade. A boa notícia é que como o sensor dele tem 200 megapixels e conta com a tecnologia Super Zoom, então ele vem aí com um zoom muito bom, que você consegue ter um zoom muito bacana, praticamente sem perda de qualidade, até 4 vezes de zoom. Então, quando você dá uma aproximação de 2 vezes ou 4 vezes de zoom com esse aparelho, você praticamente não perde qualidade e, com isso, substitui tranquilamente a falta de uma câmera macro bacana, né? Então, eu acho que, pelo fato de ter uma câmera macro de 2 megapixels aqui, o usuário não vai ser muito afetado, porque na maioria das vezes ele vai fazer uso da câmera principal mesmo, né? Ou em 2 vezes ou em 4 vezes de zoom, que você não vai ter perda de qualidade. Agora falando um pouco aqui em relação à câmera frontal desse menino aqui, tá? Então ele tem aí um sensor da Sony, o IMX615, que é um sensor que consegue fazer boas fotos também, tá? Ele consegue fazer boas fotos durante o dia, durante a noite acaba por pecar um pouquinho. Eu acho que poderia ser um pouco melhor a qualidade da frontal durante a noite, porém durante o dia você consegue sim ter bons resultados, tá? Pode ficar tranquilo quanto a isso, que você vai conseguir ter bons resultados. Eu acho que ainda precisa melhorar um pouco essa questão do efeito embelezamento. Eu acho que as empresas chinesas no geral ainda têm muito desse efeito, sofrem muito desse efeito de embelezamento na câmera frontal, porém quando você reduz ali o nível de embelezamento, você consegue ter uma qualidade até que boa e até que ele consegue fazer um bom trabalho, né? Porém ainda precisa de alguns aprimoramentos em relação à câmera frontal, beleza? Agora vamos para o próximo tópico, que com certeza também é muito importante. Bom, galera, um outro fator muito interessante desse smartphone também, pelo menos na minha experiência de utilização, é em relação à bateria, tá? A gente sabe que de nada adianta a gente vir apenas com especificações em relação à bateria. Então, eu gostaria de mostrar para vocês o meu uso na prática, né? Como que a bateria está se comportando na prática? Afinal de contas, esses 5.000 mAh estão bem otimizados? E a resposta é sim, galera, muito bem otimizados. Esses 5.000 mAh, aliado ao processador muito eficiente, consegue te entregar aí autonomia para o dia inteiro de uso tranquilamente, tá? Então, primeiramente, eu gostaria de mostrar para vocês esse print de bateria. Esse print de bateria aí, o que acontece? Foi quando o smartphone estava em 100%.
Então ele estava aí mais ou menos 2 horas e pouco na ativa, né, desde que eu tirei da carga, e com 23 minutos de uso, e a bateria ainda estava em 100%. Por que eu queria mostrar esse print primeiro? Para poder mostrar para vocês que vocês podem estar pensando assim, podem acabar pensando, pô, ele deu várias cargas no dia, porque o gráfico realmente é uma montanha-russa. Mas infelizmente a Realme ela não zera o gráfico assim que você carrega o smartphone até 100%. Ele zera apenas o computador aqui, ó. Então esse computador ele zera, fica 0 e 0 aqui, entendeu? Só que o gráfico fica essa montanha-russa, infelizmente. Inclusive fica a dica aí para o Realme, quem sabe numa futura atualização, né, Realme Y 5.0, quem sabe, né, a próxima Realme Y, melhorar aí a questão do gráfico, tá? Mas agora analisando então em relação à bateria desse smartphone, eu separei 2 prints aqui para vocês de dois ciclos diferentes de 2 dias diferentes, tá? Então o primeiro dia foi esse aqui. Então às 9 horas da noite, basicamente, o aparelho estava com 27% de carga sobrando e ele conseguiu me oferecer aí 8 horas e meia de tela. O que é realmente muito bom, né? 8 horas e meia com certeza vai suprir a maior parte das pessoas, é uma autonomia realmente insana, tá? E além disso, ele ficou praticamente aí 9 horas e meia sem... 9 horas e meia desde que tirei da carga, né? E isso contando tanto o tempo de tela quanto o tempo ocioso. Então, 9 horas e meia que eu tirei ele da carga e ele me ofereceu aí essa experiência de bateria muito boa, tá? E o segundo foi esse aqui, foi esse outro dia que eu decidi utilizar o smartphone por um pouco mais de tempo e eu fui ali até os 7% de bateria, tá? Então, até 7% de bateria, ou seja, o smartphone gastando 93% de bateria, ele conseguiu me oferecer nada mais, nada menos do que 9 horas de tela. O que é realmente muito bom, tá, galera? 9 horas de tela supre praticamente 99% das pessoas, tá? E além disso, nesse tipo de utilização, além de eu ter feito um tempo de tela muito bom, o tempo total de uso também foi muito bom. Então não é como se fosse tipo, 9 horas de tela com 9 horas de utilização total, ou 9 horas de tela com 10 horas de utilização total. Não, foram 9 horas de tela com basicamente o dobro de utilização total. Então, 9 horas de tela e 9 horas ocioso, basicamente. Então, realmente o smartphone me entregou aí o dia todo de bateria, tá? Então foi realmente uma bateria muito boa. Foi um dos primeiros ciclos que eu fiz com esse smartphone e realmente a experiência de bateria é muito boa, tá? Agora falando um pouco para vocês em relação ao outro tópico que também abrange a questão da bateria, que também é muito importante e é um dos principais destaques também da Realme, que é o carregamento, tá? Então ele vem com o carregador aqui na caixa de incríveis 100 watts de potência, tá? Eu vou botar aqui para vocês darem uma olhadinha, ó. 100 watts com a tecnologia SuperVOOC, que nos meus testes aqui, ele basicamente passou 23 minutos na tomada para poder carregar de 10 a 100% mais ou menos, o que realmente é uma velocidade muito boa, tá? Muito, muito boa mesmo. Em relação aos aparelhos da Samsung, por exemplo, né, que costumam ficar limitada apenas aos 25 watts nos intermediários, a Realme realmente está muito à frente, tá? Então a Realme consegue te entregar aí 4 vezes mais potência do que um Galaxy S21 FE, por exemplo, né? Então realmente muito bacana aí. A carga desse smartphone é completada rapidinho e ele consegue te oferecer uma autonomia muito boa. Então, digamos que é basicamente o conjunto ideal, o conjunto que todo mundo sonha, ou seja, uma bateria com excelente autonomia e um carregamento muito rápido, tá? Bom, galera, para finalizar o vídeo com chave de ouro, eu gostaria de mostrar para vocês um recurso que esse smartphone oferece, e ele é basicamente um dos primeiros Androids a trazer este recurso, tá? Que é basicamente o recurso de integridade da bateria, que nada mais é do que equivalente ao recurso de saúde da bateria que você tem nos dispositivos da Apple, né? Então, você vem aqui nas configurações, na aba de configurações, vai na aba de bateria e você tem aqui esse modo aqui logo abaixo de modo economia de energia, que significa integridade da bateria. E quando você vem aqui, como vocês podem ver, a capacidade máxima aqui do meu smartphone está em 100% ainda, tá? 100%, ó. Então, basicamente, nesses 15 dias de utilização, não gastou absolutamente nada da saúde da bateria, não afetou em nada a saúde da bateria. Lembrando que eu sempre carrego ele com um carregador de 100 watts, tá? Então, eu nunca ativei o modo de carregamento inteligente. Eu já vou mostrar para vocês como funciona esse carregamento inteligente.
mas eu nunca tive esse modo carregamento inteligente e sempre carregando o smartphone até 100%, tá? Então, basicamente, tem aqui uma explicação, uma breve explicação de como o recurso funciona. Então, você tem ali, ó, a capacidade máxima é a estimativa da capacidade atual comparada quando ele era novo, né? Uma porcentagem menor significa menos tempo de uso entre as cargas. Ele reforça também, né, tem um reforço de bateria que combina tecnologia de eletrólito biomimético e algoritmo de integridade da bateria de forma que ofereça uma maior vida útil, tá? Então a Realme ela deixou muito claro que apesar de ter um carregamento muito poderoso, que ela deixou muito claro que ela garante ao usuário que ele consiga ficar muito tempo com o smartphone, tipo, bastante tempo mesmo, 1 ano, 2 anos, enfim, e você consegue ter ainda mais de 80% da capacidade de bateria restante, tá? Então realmente vai ser aí, a pessoa tende a ficar bastante tempo aí com o smartphone, tendo uma autonomia excelente, tá? Agora eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho do como funciona esse carregamento inteligente. O carregamento inteligente basicamente é um sistema de inteligência do próprio smartphone que ele reconhece os momentos em que você fica de noite, né? Que geralmente tem algumas pessoas que têm o costume de deixar o smartphone carregando durante a noite toda e aí no dia seguinte vai lá e pega de manhãzinha com 100% para ir trabalhar, para ir estudar, enfim. Então, basicamente, esse é o carregamento inteligente. Então, como funciona isso? Você vindo aqui, né, você clicando em carregamento inteligente, você tem aqui essas 3 opções, tá? Eu geralmente deixo desativado, tá? Eu só ativei aqui para mostrar para vocês. E você tem aqui 3 opções, tá? Então, basicamente, você tem aqui a opção à noite, ou seja, o smartphone vai reconhecer o seu estilo de uso, quando que você geralmente bota o smartphone para carregar de noite e tal, na hora que vai dormir. E aí, depois que ele aprende esse padrão de uso, ele vai carregar de forma mais lenta o smartphone. Então, não vai carregar com a máxima potência que ele tem a oferecer, que foi divulgado pela empresa aí de 26 minutos, né? De 0 a 100 em 26 minutos. Então, realmente é muito bacana essa tecnologia, né? E é muito bacana também para quem tem medo, de certa forma, de smartphone que carrega muito rápido. Porque, assim, infelizmente ainda tem muita gente que tem esse tabu de que smartphone com carregamento rápido automaticamente quer dizer um smartphone com autonomia de bateria inferior. Então, para essas pessoas que ainda têm um pouco de preconceito em relação a isso, né? Apesar de que não seja de fato uma verdade, você pode também deixar o dia inteiro se você quiser. Então clica aqui no dia inteiro e sempre que você for colocar o smartphone para carregar, ele vai carregar de forma mais lenta, talvez ali uma potência entre uns 15 watts, 20 watts por aí. Então você tem aí vamos dizer assim, vai demorar muito mais para carregar o smartphone do que se fosse com ele desativado, tá? Bom, galera, chegou a hora de encerrarmos mais um vídeo aqui no canal. Então, esse garotão aqui, infelizmente, vai embora, tá? Eu vou ter que devolver ele para a Realme, mas eu gostaria de agradecer a equipe da Realme Brasil, que me deu todo o apoio, todo o suporte e que teve a honra aí, né, de ser a primeira marca de smartphone a mandar algum produto para ser testado aqui no canal, tá? Então, realmente, eu gostei muito de testar esse aparelho. Realmente é um aparelho muito bacana, muito competente e que consegue bater de frente aí com os concorrentes da faixa aí da gama média, né? Realmente muito interessante esse aparelho, eu gostei muito do design dele, do acabamento, muito premium, muito bem pensado, tá? A construção. Em relação à bateria também, é uma bateria excelente, tá? Essa câmera principal de 200 megapixels também faz ótimos resultados, ótimas fotos. Então, muito obrigado a Realme Brasil. Em breve estaremos juntos aí mais uma vez com, talvez, quem sabe, outro unboxing aí da Realme, tá? E muito obrigado aí à equipe da Realme Brasil pela parceria, beleza? Bom, mas agora eu vou ficando por aqui e eu te vejo no próximo vídeo do canal. Fui!